Que a paz de Cristo invada o seu coração. Amém. Nós estamos direto do templo do Sei Itaipu em Niterói. E manhã de avivamento. É no Sei Itaipu. Aleluia! Manhã de avivamento é no Sei Itaipu. Vem para cá você também. Eu quero compartilhar com você. Não posso, mas não quero. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quem ordenou, irmãos? Deus. Está escrito aí, ó. Ordenou o Senhor Deus. Quem ordenou foi o Senhor Deus, e o Senhor Deus era o Criador. Então ele cria todas as coisas primeiro, cria um lugar bonito, um melhor paisagista do universo, e depois que ele cria aquele jardim bonito, tudo bonito, ele cria o homem, e coloca um homem dentro do jardim que ele sonhou. Um homem que não ia pecar, um homem que não ia morrer, um homem que não ia ter ansiedade, que não ia ter tristeza, um homem conforme a imagem e semelhança do Deus Criador. Só que a ordem de Deus para o homem era: você pode comer de tudo, menos dessa árvore, do fruto do bem e do mal. Dessa árvore você não pode comer, porque o dia que você comer, certamente morrerás. O diabo, mentiroso, safado, sem vergonha, pai da mentira, cabeça rachada, vem e usa a serpente, ou a antiga serpente, e fala para Eva: Eva, olha que fruto lindo, Eva, come que emagrece. Aí tentou a mulher, de come, dá para o seu marido. Agora eles morreram. Espiritualmente eles morreram, porque Deus não fala uma coisa que não acontece. Comeram e morreram espiritualmente. E por causa do pecado veio a morte. E aí Deus fala: você, serpente, enganou, você vai ter que rastejar e comer o pó da terra. Você, mulher, pecou, vai ter agora parto com dor, vai dar filhos com dor. Você, homem, vai ter que trabalhar, do suor do seu trabalho, você vai ter que trabalhar. E a sentença de Deus, fora desse lugar. Porque todas as vezes que um homem peca, Deus não dá mole. Escuta isso. Eu não posso pecar, mas eu não quero pecar. Porque o salário do pecado é a morte. Todas as vezes que alguém peca, a consequência é morte. A natureza pecaminosa do homem faz com que ele prefira o que é proibido. Alguns casais aqui, quando namoravam, queria colocar a mão onde não podia colocar. E agora que casaram, não coloca a mão onde pode colocar. Me dá para entender um negócio desse? Quando não podia, o cara queria colocar a mão, e agora que pode, não coloca mais. Pastor, ora pelo meu marido, pastor, não sei o que está acontecendo. Eu boto francesinha, meu marido não percebe. Eu pinto meu cabelo de outra cor, ele não nota, pastor. Ele fica alisando o carro todo dia, e eu, doida para ser alisado, ele me alisa. Toma vergonha, cara. Quando era proibido, ele queria fazer, e agora que é permitido, ele não pode, ele não quer fazer mais. Você pode fazer tudo que Deus permite, mas o que Deus não permite, se você fizer, Deus vai te cobrar. Infelizmente, parece que estamos vivendo um dia onde não tem mais limites. Parece que as coisas agora estão correndo frouxo. Pode tudo, pastor. Pastor, essa palavra esvazia a igreja. O que adianta uma igreja cheia de gente sem compromisso com Deus? Os cemitérios estão lotados, mas lá não tem vida. Todas as vezes que eu vou fazer um sepultamento, e eu tenho feito alguns esses últimos dias, eu vejo que tem que esvaziar para colocar um outro morto.
Porque os cemitérios estão lotados, mas lá não tem vida. O que adianta ter uma igreja lotada de crente morto, crente que não sabe o que é pecado, crente que não sabe o que é princípio, crente que não sabe separar o santo do profano, o puro do impuro? Não, irmãos, Deus tem cobrado ao meu coração: prega a palavra, doa a quem doer. Você vai fazer o que eu estou mandando, porque profeta não prega o que quer, profeta prega o que Deus manda pregar. Um homem pecou. Sabe o que Deus fez? Expulsou do jardim. Mas Deus não é Deus misericordioso. Deus é Deus de misericórdia. Mas Deus é Deus de justiça. Aí ficam os caras falando: pastor, mas esse tempo não era da graça, agora é graça. É porque a graça, você pode pecar, pode fazer o que você quer. Cuidado, senão você vai chegar na desgraça. Porque graça é favor imerecido, mas Deus não permite que o nome dele seja envergonhado. Todas as vezes que alguém envergonha o nome de Deus, o preço é muito alto. Nós precisamos entender isso. É assim que Deus trata com o pecado. Pecou, está fora, porque todo pecado traz consequências, lembre-se disso. Você sabe antes de pecar, porque o Espírito Santo fala com você. Depois fala: mas pastor, olha pastor, era um avião, pastor. Meu irmão, que negócio de avião? Avião é o que você tem na sua casa, esse que é o avião da sua casa. Ah, mas a Miss Universo, qual o problema? José, a mulher de Potifar, tirou a roupa, agarrou o garoto e ele fugiu. Ele disse: eu não posso pecar contra o meu Deus, nem contra o meu Senhor. Eu não posso fazer o que Deus não quer que eu faça. Então, deixa de história, de conversa fiada, que não deu tempo de fugir. O cara faz tudo errado e acha que Deus é misericordioso. Eu ouvi uma história, e a história verdadeira, verídica, de um camarada crente, aliás, crentino, pegador de mulher. E sabe o que ele fazia? Chegava no motel depois do pecado, abria a palavra e falava: agora vamos orar aqui, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Vai tomar banho, cara. O sangue de Jesus é santo, não é para você ficar usando no pecado como justificativa. Você quer pecar? Você pode pecar, mas o salário do pecado é a morte. Deus falou: não comerás. E o que eles fizeram? Comeram. E depois que comeram, Deus expulsou do jardim. Por exemplo, Davi era um cara que tinha muitas mulheres e muitas concubinas. Mas um dia ele vai para a janela e ele vê quem? A mulher do amigo mais fiel que ele tinha, a mulher de Urias. E o que ele faz? Ele cobiça, porque primeiro vem o desejo. Eu não acredito que o cara está orando: ô Senhor, glória a Deus, falando em língua, e daqui a pouco ele peca. Não. Primeira coisa, ele para de orar, sai da presença de Deus. Ele dá mole para o diabo, e o diabo, que não dorme, vem tramando para destruir. Primeiro erro de Davi: deveria estar na guerra. Era o ano em que os reis estavam na guerra e ele não foi para a guerra. E Deus chamou Davi para ser derrubador de gigantes, guerreiro. E todas as vezes que você sai da posição que Deus te chamou, cuidado, pode chegar um viajante. Cuidado. Todas as vezes que você sai do propósito de Deus, você sai de conexão com Deus. Davi saiu de conexão com Deus, e aí ele peca. Mas olha só o que aconteceu. Segundo o livro de Samuel, capítulo 16, a partir do verso 20. Então disse Absalão, que era Absalão, filho de Davi, Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. Verso 21. E disse Aitofel a Absalão: possui as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem as casas, e assim todo Israel ouvirá que fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e Absalão possuiu as concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. Sabe o que é isso aqui? Consequência de pecado. Natã fala para ele: ó rei, conta uma historinha. Sabia que Davi era nervosinho, sangue quente, e se ele vem direto, Davi mete a espada no bucho do profeta. Ele fala: olha,
Deixa eu contar uma historinha para você. Tinha um camarada rico que tinha muitas ovelhas, muitas cordeirinhas. E tinha um pobrezinho que só tinha uma. E esse que só tinha umazinha, dava mamadeirinha para ela, na boca, fazia carinho, carregava no colo. Um dia, um viajante apareceu na casa do rico. E o rico manda buscar a ovelhinha daquele pobre que só tinha uma e matou. Davi ficou nervoso e disse: palavra de rei, quem é esse cara? Merece morrer. E aí Natan fala: tu és um homem, rei. E ele começa a chorar dizendo: Deus tem misericórdia. Palavra de rei não volta atrás. E Natan disse: porque você se arrependeu, você não vai morrer, mas as consequências virão sobre a tua vida. É só para você entender que Deus perdoa pecado, mas consequência de pecado gera morte. E tem gente brincando com isso. Tem gente nesses dias pensando que Deus é bobo. Bobo é quem pensa que Deus é bobo. Já dizia o meu pastor Custódio Rangel. Olha os problemas que Davi arrumou para a casa dele, as vergonhas que ele trouxe para o seu reinado. E eu li para você que o seu filho Absalão fez na cara de todo mundo, visível a todo Israel, o que Davi fez escondido. Sabe por quê? Porque a medida do pecado, a semente do pecado, vai trazer uma colheita mais drástica, maior do que você pode imaginar. Talvez você não tenha noção. Você está fazendo algo que parece pequeno, mas o fruto que você vai colher desse pecado, se você hoje não se arrepender com Deus, se hoje você não se retratar com Deus, serão consequências drásticas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus já está falando: eu sou o Deus que perdoa pecados, eu sou o Deus que apaga as transgressões, mas precisa ter reconhecimento. Consequências drásticas. Eu não posso, mas eu também não quero. Eu não posso, mas eu não faço, porque se eu fizer, eu me arrebento. Olha o que está escrito em Ezequiel capítulo 18, verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então é para você entender que a alma que peca morre. Mas Jesus morreu, sim, Jesus morreu. Mas Jesus falou que aquele que vem a Ele, Ele perdoa. Mas tem gente que não vai a Jesus para ser perdoado. Fica usando o nome da igreja para levar vantagem a alguma coisa. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. E isso é tempo da graça. Isso não é Velho Testamento não. Isso é Novo Testamento. Pastor, está nervoso, está irado? Estou irado com o pecado. Porque chega de vergonha. De vez em quando chega alguém falando: ah, mas o pastor de tal igreja. Sabe o que aconteceu? Irmãos, ou nós oramos e vigiamos, ou o diabo que não dorme está doido para dar uma rasteira. Você precisa ficar ligado com isso, irmão. Nós precisamos entender isso. É uma quebra de braço. É o diabo tentando o tempo todo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Foi a palavra de Jesus. Se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, um maligno vive ao derredor, procurando a quem possa tragar. Nós não fomos gerados para povo ao inferno, nós fomos gerados para morar no céu. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós somos sal, nós somos luz, nós somos testemunhas vivas de Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, verso 17, Paulo diz: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Sabe o que Paulo está dizendo? É uma guerra constante, é uma guerra o tempo todo. É a carne lutando contra o espírito. Mas eu quero declarar que toda a carnalidade será arrancada nessa hora. Eu quero declarar que o Espírito Santo de Deus vai se levantar dentro de nós, nos fortalecendo cada dia mais, nos dando força, nos dando coragem para avançar, para prosseguirmos, porque somos a igreja santa, pura, imaculada do Senhor, que vai morar no céu. É como se você tivesse dois cachorros. Alguém falou isso comigo. Um branco e um amarelo.
Quem é que vai vencer a luta? Quem você alimentar. Se você alimentar o espírito, a carne vai perder todas as vezes. Se você alimentar o espírito, a carne vai dançar. Se você alimentar o espírito, ele vai fazer coisas que você nem imagina. É isso que a gente precisa entender, querido. O diabo, ele vive trazendo bandejas. É como aquele peixe inocente que não sabe que por trás daquele camarão bonito tem um ferro de aço pontiagudo que depois que ele engole não sai mais. O diabo anda com bandejas procurando a quem possa tragar. Para Eva, ele mostrou o fruto. Para alguns homens, ele mostra algumas serpentes. Para algumas mulheres, ele mostra alguns 7-1. Cuidado, meu filho. Para alguns, ele mostra um saco de ouro, um saco de dinheiro, mas foge, porque isso é laço, foge, porque isso é armadilha, foge, porque isso tem cheiro de morte. Gálatas 5, a partir do verso 19, Paulo diz: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são, ele começa a dizer o que é obra da carne: prostituição, impureza, lascívia. O que é lascívia? É luxúria, libertinagem. Verso 20, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Paulo está trazendo uma palavra de alerta, dizendo: cuidado com as obras da carne, elas são visíveis, elas aparecem. Ele começa a enumerar aqui: se alguém está vivendo em prostituição, é obra da carne. Paulo está dizendo: os tais não entrarão no reino dos céus. Paulo está falando sobre impureza, sobre lascívia, sobre idolatria, feitiçaria, mentira, ira. Tem tanta gente aflorando isso. Cuidado, porque são sintomas de morte, são sintomas de pecado, são sintomas de obra da carne. Essa é a inclinação da carne. Paulo diz: a carne, ela luta contra o espírito. Gálatas 5, 22 em diante, Paulo escreve: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por que Paulo diz que não há lei? Porque quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, Paulo está dizendo assim: porque a força do pecado é a lei. E a força da lei, você está entendendo? A força da lei é o pecado. Então Paulo está dizendo: contra estas coisas, que é o fruto do Espírito, não há lei. Porque a força do pecado é a lei. É a lei que mostra o pecado. Aí Paulo diz: mas graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, se queremos fugir do pecado, só tem um jeito: o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que nos purifica de todo o pecado. E Paulo está dizendo: contra o fruto do Espírito não há lei. Paulo está dizendo, irmãos, que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Aí o camarada fala: não, pastor, tem um negócio que eu ainda não aprendi, pastor, é a ira, eu fico irado. Está faltando domínio próprio. Não, pastor, meu problema é compulsão de compra. Eu compro, eu sei que eu estou quebrado, eu sei que já estourei o limite do cartão, eu sei que já estourei o limite do cheque especial, mas compulsão de compra, domínio próprio. Pastor, meu problema é mulher, pastor. Pastor, eu sou crente, mas quando eu era do mundo, o meu problema sempre foi mulher. É crente sem limite. Porque olha só, o salário do pecado é a morte. Mexe com a mulher do outro, vai morar, você sabe aonde, né? 7 palmos, embaixo da terra.
falta de domínio próprio. Nós precisamos orar, Senhor, e por isso estamos começando essa campanha, uma semana de oração nessa igreja, para você vir aqui orar e falar: Deus, me dá domínio próprio, Senhor, para que eu não venha pecar contra o Senhor, para que eu não venha errar contra o Senhor. Efésios capítulo 4, verso 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Tem gente dando lugar ao diabo. No trânsito, qualquer coisa está irritadinho, qualquer coisa está batendo de bracinho. O cara buzina ele: qual é, meu irmão? Que isso? Que testemunho é esse? Não fala que você é do Seio de Itaipu, não, que eu vou ficar com vergonha. Nervosinho, quer colar atrás do cara, empurrando. Esse dia, um cara falou: rapaz, tinha um cara que era da sua igreja. Eu falei: como é que você sabe? Porque tinha um adesivo da igreja atrás. Eu parei no semáforo, enquanto o sinal abria, não abria, ele veio, começou a me empurrar por trás, vinha para o canto, deixa ele cortar. Atrás tinha um adesivo do Seio de Itaipu. Arranca esse adesivo, filhinho. Se você está dando mau testemunho, não carrega o emblema da igreja, não. É nervosinho, fica nervosinho assim mesmo, pastor. Quando eu estou nervoso, só Jesus, só uma coça de pau. Ué. Meu Deus, que vergonha é essa? Olha o que Paulo escreve, Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. O camarada foi dar um testemunho, ele chega no altar, ele fala mó besterol daquela. Que eu estou não sei o quê. Estou pau da vida. Só que ele não falou pau da vida, não. Ele falou uma outra coisa. Por quê? Porque está acostumado a usar a palavra torpe. E aí, minha avó dizia que o cachimbo deixa a boca torta. O cara fala lá fora, esquece de falar aqui dentro também. Então que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas que saiam palavras de edificação, para abençoar, para trazer consolação, para trazer gozo do Espírito, para que o nome do Senhor seja glorificado. Paulo está dizendo: toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia sejam tiradas dentro de vós, bem como toda malícia. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nós precisamos entender isso. Nós somos perdoados para perdoar, e se queremos ser perdoados, precisamos perdoar, porque quando não perdoamos, não alcançamos perdão para a nossa vida. A verdade, irmãos, é que o pior cego é aquele que não quer ver. Ele está vendo as coisas acontecendo na casa dele, as coisas estão acontecendo na casa dele, ele finge que não está vendo. Olha o que Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 5, versos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Primeiro, você tem que se humilhar diante da potente mão de Deus, e aí mexe no orgulho de muita gente. O cara quer chegar no 10º degrau e não quer passar pelo primeiro. Já quer chegar sentando na janela. Quando a Bíblia está dizendo: se humilha primeiro diante da potente mão de Deus, porque se você fizer isso, Ele vai te exaltar no tempo certo. E aí o apóstolo diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Irmãos, aí tocou na ferida de Valdizinho, porque se tem uma coisa que eu preciso de libertação, é ansiedade. Eu vinha para a igreja agora, eu dei 4 telefonemas para falar a mesma coisa com 4 pessoas diferentes.
E ela, você não já ligou para um, vai ligar para o outro? Não, é que se um não fizer, o outro faz. Aí eu liguei para o terceiro, mas já ligou para 2, vai ligar para o terceiro? Não, é porque o outro está lá fora. E aí eu fico lutando contra essa ansiedade que quer me dominar, que quer acabar comigo, que quer me destruir. Eu vim aqui confessar o meu pecado para você, que eu também preciso de libertação, eu também preciso da graça, da bondade e da misericórdia de Deus, que eu também estou igual a você, lutando. É o espírito lutando contra a carne, mas é a carne saliente que quer lutar contra o espírito também. Talvez eu não tenha os erros que você tem, e você não tem os erros que eu tenho, mas todos nós precisamos. Pecado não, eu não peco porque eu não quero, eu não vou errar porque eu sei que o salário do pecado vai trazer tragédias para a minha vida. Mateus 6, 31 a 33, Jesus que disse: não andeis, pois, ansiosos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas essas coisas. Olha o verso 33, eu estou pregando para mim, essa palavra é para mim. Não tenho ouvido mais perto dessa boca do que o meu, ele está pertinho aqui, ele está ouvindo, Deus está falando comigo. Valdir, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu não quero ansiedade, eu não quero ansiedade, eu quero descansar no braço do meu Deus. Eu não quero pecado, eu quero Deus na minha vida. Eu não quero a cobiça, eu quero a unção do Espírito Santo na minha vida. Eu não quero errar, eu quero ir para o céu. Rio Ambulâncias, uma excelente opção para transporte seletivo de pacientes entre hospitais, residências, clínicas e exames. Veículos novos com equipamentos completos para remoções complexas. Mais informações: 3620-3269. 3620-3269. Rio Ambulâncias, patrocinador oficial do Gerando Vencedores. I know I can't go on my own. You came so I wouldn't have to go it alone. You took the long road so you could show me home. Found love better than I've ever known. So now I know that I can say you are exalted above everything on the earth that I've seen. Cause I know that my dreams come alive in the love that you promised to me. I'll keep singing your praise and you know I believe. Even when I'm down in the darkness, you call my name out.